Ministro, você tocou num ponto extremamente muito importante, né? Até queria aproveitar esse gancho para a gente falar sobre isso. Durante toda essa semana, a gente viu aqui muitas críticas em relação aos Estados Unidos, né? O posicionamento dos Estados Unidos, inclusive a própria China ter ali acusado os Estados Unidos de ter desencadeado tudo isso. E a gente vê, na verdade, foram críticas ao Biden, alguns especialistas que passaram por aqui disseram que acreditavam que se caso tivesse sido no governo Trump, isso não teria acontecido. Essa é uma das questões que eu queria trazer também, ouvir a sua opinião em relação a isso. E se realmente, né, essa aproximação agora, unindo Rússia e China, a gente pode realmente acreditar que os Estados Unidos está perdendo aí o seu poder, né, de polícia, de político, de maior economia mundial aí no mundo, sai enfraquecida a imagem dos Estados Unidos diante desta situação como um todo? Essa é a segunda questão, mas queria também ouvir aí a sua opinião, se você acredita que se realmente fosse o Trump e essa história, o desfecho teria sido outro. Olha, eu acho que sim. Eu acho que o Trump ele projetava poder, né? Em relação à OTAN, e o que o Trump fez foi tentar fazer com que os países europeus da OTAN cumprissem seus compromissos de gastar 2% do PIB em defesa e se capacitassem militarmente para não ficar dependendo apenas dos Estados Unidos. Isso foi interpretado, eu não sei se por inépcia ou por, digamos, má fé, pelos analistas aí anti-Trump, que eram praticamente todos no establishment americano, como Trump abandonando a OTAN, abandonando a Aliança Atlântica. Na verdade, era o contrário, ele queria reforçar a Aliança Atlântica e reforçar o papel dos europeus na Aliança Atlântica para que fosse uma aliança verdadeira e não apenas digamos, uma coordenação, mas no fundo com forças americanas, né? E Trump fez várias outras coisas estratégicas que colocavam os Estados Unidos numa posição muito melhor, né? Então, essa foi uma tentativa, né? OTAN tem que ser com um pilar europeu forte, né? Energia, não depender de ninguém na energia, né? Isso reforçou imensamente a posição estratégica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram, inclusive, exportador de energia durante o governo Trump, né? Isso deu autossuficiência energética com o impacto de digamos, autossuficiência geopolítica, não depender de... Porque praticamente todos os grandes exportadores de petróleo são regiões complicadas, a própria Rússia, o Oriente Médio, etc. Então, deu uma independência num setor e tal. E, além disso, contribuiu para o crescimento econômico extraordinário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam no melhor ciclo econômico em muitas décadas, com o desemprego mais baixo em 50 anos nos Estados Unidos, em parte por causa da energia barata. Em outra parte também por causa da desregulamentação, né? Biden vai na linha democrata de regulamentação, sobretudo por causa do clima, né? Então isso também enfraquece a economia americana. Trump estava tentando promover a reindustrialização dos Estados Unidos, porque a partir dos anos 90, os Estados Unidos exportaram toda essa indústria manufatureira para a China e para outros lugares, né? E tornaram a economia americana uma espécie de casca oca, onde você tem apenas alguns setores de ponta aí na eletrônica e a indústria financeira, né? Que não é indústria, enfim, é o setor financeiro, sem uma base industrial, sem uma manufatura, o que também enfraqueceu a classe média americana, enfraquecia a sociedade americana. Trump tentou recompor isso, estava conseguindo essa reindustrialização dos Estados Unidos. Isso é poder, né? Como é que uma superpotência pode ser uma superpotência sem indústria, né? Quando a indústria está toda na China, né? Os Estados Unidos ainda tem uma indústria militar, mas isso num cenário, né, de guerra não é suficiente. Vejam a Segunda Guerra Mundial, né? Os Estados Unidos entraram na guerra, digamos, em inferioridade frente ao Japão e à Alemanha, não estavam preparados para entrar na guerra, mas rapidamente colocaram toda a indústria, porque tinham indústria, para funcionar, para produzir material de guerra. Então, em 1 ano, 2 anos, construíram, sei lá, dezenas de porta-aviões, de navios, de milhares de aviões, tanques, tudo isso. Isso é o que eles... Hoje, os Estados Unidos não seriam capazes de fazer isso.
se vier um esforço de guerra, né, a indústria está toda na China, né, grosso modo. Né? Como é que os Estados Unidos vão né, projetar poder se eles não têm indústria? Então, o Trump tinha, em várias coisas que não são diretamente de segurança e de defesa, ele estava recompondo o poder americano. Né? Além disso, ele, enfim, mostrava força no sentido de, olha, tá bem, quero amizade, mas qualquer problema, né, vai ter uma resposta, né? E as pessoas acreditavam nisso. Hoje, enfim, temos uma situação muito diferente, sem essa capacidade de projeção de poder e com uma economia e uma base, né, econômica que não permite projeção de poder, por causa da questão energética, por causa da questão industrial e outros assuntos. Né? Você me perguntou a questão do Trump e o que era a outra questão? A questão do Trump e se realmente a imagem, né, dos Estados Unidos sai enfraquecida, né? Se realmente os Estados Unidos perdem aquele poderio de antes. Né? Sim. Não só a imagem, né? A realidade dos Estados Unidos está enfraquecida. E isso é péssimo para nós, porque eu acho que isso é muito importante a gente entender, e pelo menos a perspectiva que eu tenho, né? Que o Brasil, junto com os Estados Unidos, junto com a Europa, junto também com o Japão, com a Índia, com a Austrália, fazem parte de uma comunidade de democracias, né? Que é basicamente ocidental. E o restante da América Latina também, né? Então, não é como se na América Latina, aqui no Brasil, fôssemos um terreno baldio, disputado por superpotências, a gente vai escolher, então, por que escolher entre Estados Unidos e China, ou Estados Unidos e Rússia? Não, acho que nós fazemos parte da mesma comunidade, do mesmo né, sistema ocidental, digamos assim, que os Estados Unidos. Portanto, é uma tragédia para nós o decréscimo do poder americano, porque os Estados Unidos é a superpotência da democracia, os Estados Unidos é a superpotência da liberdade. Né? Então, a preocupação é que você de repente, não está mais vendo uma superpotência no mundo capaz de defender aquilo que nós queremos para nós, que é uma sociedade livre, que é um mundo livre. Eu acho que isso é a grande preocupação que nós temos com os Estados Unidos. Né? Não é como se fossem, né, dois times e assim a gente não torce por nenhum, então vamos só assistir a partida. Não, de forma nenhuma. Eu acho que o Brasil é parte do time da democracia e da liberdade. Né? E acho que o principal jogador desse time são os Estados Unidos. E esse jogador está fora de campo, né? Não está mais em condições parece não estar mais em condições de jogar. Isso é uma preocupação para nós, para os nossos valores, para os nossos interesses mais profundos.